Ele é lembrado como o Papa do Sorriso, no Sorriso de Deus, ou o Papa de Setembro. Muitos valorizam sua humildade, sua simplicidade pastoral e suas fortes convicções, enquanto outros apontam que ele não estaria pronto para liderar a Igreja Católica, uma instituição que naquela época guiava a vida espiritual de mais de 750 milhões de pessoas. Referimos-nos a Albino Luciani, o futuro Papa, João Paulo I, que atravessa com sua fé as duas guerras mundiais do século XX, vive o auge e a queda do regime fascista na Primeira Itália. Participa do polêmico Concílio Vaticano II e, sem sequer desejar, é escolhido de repente como o novo bispo de Roma em uma época mais do que turbulenta. No entanto, de forma surpreendente, seu papado termina abruptamente 33 dias após sua eleição como sumo pontífice, tornando-se o papado mais breve da era contemporânea. Os 33 dias do papado de João Paulo I e sua morte é um dos acontecimentos mais significativos e controversos do século XX, não isento de reflexões e especulações de que talvez não tenha sido uma morte natural. Acompanhe-nos para conhecer a história de Albino Luciani, posteriormente Papa João Paulo I, os tempos em que viveu e o grande mistério que envolve sua morte. Quem fala aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia e, para quem não sabe, lembro que agora temos a Nova Enciclopédia em inglês e a Nova Enciclopédia em português. Vocês podem nos dar um grande apoio acessando ambas as plataformas que estão abaixo e se inscrevendo nos dois canais. Aproveitando os vídeos, comentando e assistindo ao conteúdo de grande potencial. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com o vídeo de hoje. Albino Luciani nasceu em 17 de outubro de 1912 em um pequeno vilarejo montanhoso chamado Forno di Canali, localizado na província de Belluno, no norte da Itália. Seu pai, Giovanni Luciani, era filiado ao Partido Socialista Italiano, e sua fé cristã era marcada por uma forte rejeição aos padres locais que, segundo ele, desprezavam os pobres. Era um operário itinerante que percorreu a Suíça, a Alemanha, a Áustria e as regiões mais ricas da Itália, exercendo todo tipo de ofícios manuais e mal remunerados, sendo pedreiro, lavrador, canteiro, entalhador, revestidor de fornos e muitos outros, trabalhando em Veneza. Você conhece Bortola Tancon, que era uma jovem cuidadora de um lar de idosos perto do Hospital Santo João e Paulo? O casal se casa em dezembro de 1900 e 11 menos de um ano depois, Bortola já estava dando à luz Albino. Nosso protagonista em uma casa rural de madeira, dentro de um quarto aconchegante onde se guardava o feno para o gado. O parto foi tão difícil que a parteira Maria Fiocchio considerou o menino em perigo de morte e decidiu batizá-lo imediatamente como Albino. Nasceu em uma realidade econômica muito difícil, dentro de uma nação com diferenças marcantes e com grande agitação social e política que ainda lutava para se consolidar. Pois lembremos que o que hoje conhecemos como a nação da Itália costumava ser uma série de reinos que só se unificaram em 1861. Dessa forma, o projeto do Reino da Itália enfrenta, até bem avançado o século XX, várias dificuldades para resolver suas crises internas. Nesse sentido, a agitação social e a instabilidade econômica da época dificultam para o pai de Albino conseguir um emprego estável para sustentar sua família recém-formada, chegando até mesmo a pensar em emigrar para a Argentina com toda a sua família e se estabelecer lá para trabalhar na cidade de La Plata. No entanto, suas intenções são destruídas quando estoura a Primeira Guerra Mundial, em 28 de julho de 1914. Um conflito que logo se tornaria o mais sangrento da história até então. Assim, a família Luciani vive os horrores dessa guerra dentro e fora de casa, enquanto sofrem com a fome, o frio e a ameaça constante da morte. O pequeno Albino observa com seus olhos como o lar foi crescendo com o nascimento de seus irmãos Maria Pia, Amália, Eduardo e Frederico, que faleceu em seu primeiro ano. A vida é muito frágil. Naquela época, o espaço de plantações e de igrejas era sacrificado pelas tropas que preparavam a defesa nas montanhas, e não restava mais nada além da grama e das raízes dos prados. Para cozinhar um pouco de pão de farelo ou diabeto,
A falta de alimento afeta a saúde de Albino, que desenvolve grave pneumonia aos 6 anos, sendo salvo por um misterioso médico do exército, em meio à mais profunda escassez de alimentos. Bortola, a mãe de Albino, sempre lembra a aparição salvadora daquele médico cujo nome nunca pôde ser conhecido. A mãe de Albino era uma mulher profundamente religiosa que influenciou a precoce vocação do filho. Biógrafos relatam que, em 1922, sua mãe o levou para ouvir sermões da Quaresma de um frade capuchinho no vilarejo. E que Albino ficou tão profundamente impressionado por essas pregações espirituais que, aos seus jovens 10 anos, pediu permissão ao pai para se dedicar ao sacerdócio. Seu pai aceita o pedido, mas lhe dá uma missão primordial. Sendo vítima das injustiças daquela época, tendo vivido todas as graves circunstâncias daquele tempo histórico, ele pede: quando você for padre, espero que esteja com os trabalhadores, porque Cristo teria estado com eles. Assim, para o ano seguinte. Em 1923, Albino entra no seminário menor da cidade de Feltre, bem perto de sua cidade natal, iniciando inocentemente seu longo caminho pelas hierarquias da Igreja. Nesse sentido, Albino passa quase toda a sua adolescência no Seminário Menor de Feltre, caracterizado pela rígida disciplina na formação sacerdotal de seus seminaristas. A rotina diária inclui acordar às 5:30 da manhã e ir à missa, assistir às aulas, almoçar, rezar o terço, voltar para as aulas, jantar e dedicar as últimas orações. E depois dormir em uma cama dura de ferro dentro de um quarto sem aquecimento. Na sua época de seminarista, Albino, futuro Papa João Paulo I, era um estudante bastante aplicado. Admirando particularmente seu professor de letras, o Monsenhor Júlio Galo, que o conduz a um mundo diferente e alternativo. Um mundo de autores variados que não pertenciam necessariamente ao cânone estrito da literatura católica. E dessa forma, Albino não conhece apenas as obras clássicas de Dante, de Petrarca e de Manzoni, como Mark Twain, Charles Dickens, Goethe, Walter Scott, Montaigne, Molière e Júlio Verne. O Monsenhor Júlio Galo considera Luciani seu melhor discípulo e chega a confessar a ele que havia feito parte do Partido Popular Italiano. Uma associação fundada pelo sacerdote siciliano Dom Luigi Sturzo, que, inspirado na doutrina social da Igreja, foi um dos primeiros a denunciar as tendências do fascismo. O fascismo, na época, era uma doutrina e política econômica e social vista como terceira via entre capitalismo e socialismo. Havia um movimento liderado por Benito Mussolini, que chegou ao poder na Itália em outubro de 1922, tendo a partir de então múltiplos conflitos e tensões com o clero católico. Sobre Mussolini e o fascismo, temos um vídeo interessante em nosso canal, onde contamos em detalhes tudo o que diz respeito à sua ascensão e consolidação. O fato é que o governo de Mussolini havia proibido o Partido Popular Italiano, o partido de seu mentor, em 1926, junto com os outros partidos da época, levando muitos de seus membros, como o Monsenhor Galo, a serem perseguidos, exilados e silenciados. Algumas biografias sugerem que, ao conhecer os riscos da militância política, Galo aconselhou Luciani a não se envolver nos assuntos da política italiana da época. Em 1928, quando Albino ingressa no Seminário Maior de Belluno, o Partido Nacional Fascista já controlava praticamente todo o Estado italiano. No entanto, no que diz respeito à religião cristã, que era um aspecto de suma importância para a população italiana, a relação entre a Igreja Católica e o governo de Mussolini sempre será bastante complexa e estará repleta de todo tipo de nuances e particularidades. Nos primeiros anos dessa relação, ambas as partes enfrentam diversas tensões. Eles sairiam com as ações que ocultaram. Aquele que participa da missa, ascensões residenciais. De agosto de 19, que pôde um grupo significativo de proprietários, o Elome,
o Pietro Gasparri, que resolve um longo conflito entre ambos e estabelece um reconhecimento mútuo. A Igreja, relutante até aquele momento, aceita a legitimidade política do Reino da Itália, enquanto o governo italiano reconhece a soberania do Vaticano como Estado independente e indeniza a perda pelos conflitos gerados com os Estados Pontifícios no século passado. Além disso, ambas as partes firmam um concordato que regula os vínculos entre o clero e o regime, permitindo que os sacerdotes continuem exercendo o seu trabalho religioso em terras italianas. Mas sem levantar vozes de oposição dentro desse clima político denso. Não só na Itália, mas também na Europa, que presenciava o surgimento de movimentos nacionalistas como os da Alemanha e da Espanha. O jovem Albino Luciani continua sua formação sacerdotal, mantendo um silêncio cauteloso diante dos acontecimentos na Itália. De modo que, finalmente, em 7 de julho de 1935, com apenas 22 anos, Albino Luciani é ordenado sacerdote na igreja de Belluno. E diante da presença orgulhosa de seus pais, e junto com sua ordenação sacerdotal, ele não interrompe seu desejo de conhecimento, pois 2 anos depois, em 1937, Albino passa a ensinar teologia dogmática e direito canônico no Seminário Maior de Belluno, no mesmo em que havia se formado desempenhando essa função de sacerdote e de professor no Seminário Albino. Presencia o início de um dos conflitos mais traumáticos da história humana, quando em 1º de setembro de 1939 a Alemanha Nacional Socialista de Hitler invade a Polónia. E logo depois é desencadeada a declaração de guerra da Inglaterra e da França contra a Alemanha, começando assim a chamada Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, a Itália de Benito Mussolini e a Alemanha de Adolf Hitler se alinham com o Japão do imperador Hirohito e juntos. Outros países formam as chamadas Forças do Eixo, que nos próximos 6 anos vão enfrentar ferozmente as chamadas Forças Aliadas, formada principalmente pelo Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. A agitação da guerra, no entanto, não consegue perturbar significativamente o então padre Albino, que apesar de todas essas dificuldades do momento, começa a cursar os estudos na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em março de 1941, para obter o título de doutor em Teologia Negativa, uma corrente teológica que tenta compreender Deus por meio da negação, ou seja, focando no que Deus não é, em vez de afirmar o que Ele é. Em meio ao cataclismo da guerra mais mortal da história recente, Luciani se pergunta sobre a origem da alma humana e começa a trabalhar em uma tese que criticava a polêmica obra do sacerdote italiano Antonio Rosmini, que durante o século XIX havia sido questionado por atribuir à alma humana uma ideia inata do ser, que alguns teólogos católicos interpretavam como herética, porque estaria se desviando da doutrina estabelecida pela Igreja, que defendia que a alma era criada por Deus e infundida no momento da concepção, diferente da ideia de uma alma inata. Albino, em sua obra, sustentava a postura da Igreja, mas resgatava a profundidade de Rosmini e tentava explicar que sua proposição não era herética, nem merecia estar no índice dos chamados livros proibidos, onde o Papa Leão XIII havia colocado essa obra algumas décadas atrás. A tese de Albino é abertamente aplaudida e ele obtém seu doutorado com distinção magna cum laude. Voltando aos acontecimentos da Guerra Mundial, absorvido pelo fragor das batalhas descomunais, o fascismo vai se desmoronando. Na primavera de 1943, as forças do regime fascista são derrotadas no norte da África e milhares de soldados italianos são aniquilados em terras soviéticas. Depois, em julho de 1943, os aliados invadem a Sicília e avançam em direção à Península Itálica. A situação leva à destituição por seu próprio conselho em 25 de julho daquele ano, data em que é ordenada sua prisão. E ocorre a posterior assinatura de um armistício entre a Itália e as forças aliadas, causando a fúria de Adolf Hitler, que decide lançar a chamada Operação Carvalho para resgatar o Duce da prisão e instalá-lo no norte da Itália como chefe de um novo Estado sob controle alemão chamado República Social Italiana. Assim, a Itália ficava dividida entre o sul, controlado pelos aliados,
e o norte governado por Mussolini. Dessa forma, desencadeava-se uma guerra civil dentro da Itália e dentro da Segunda Guerra Mundial, com combates ferozes entre os partisãos italianos e os soldados fascistas. A cidade de Belluno, onde Albino morava e trabalhava, ficou presa na República governada por Mussolini. E esse cenário de bombardeios, fome, tiroteios e miséria marcará profundamente as vítimas. A Segunda Guerra Mundial foi um episódio singular na vida de Albino. Isso acontece em março de 1945, quando membros da SS alemã se preparam para enforcar 4 prisioneiros partisãos na praça central de Belluno. Mas minutos antes de isso acontecer, Monsenhor Girolamo Bortignon, o bispo de Pádua, convence os soldados alemães a permitirem que ele conceda a extrema unção aos condenados. Ato litúrgico impulsivo e relevante na religião católica, feito para pessoas em risco de morte. Recebem os santos óleos e uma graça especial lhes é concedida, preparando-os para o seu próximo encontro com Deus. O então padre Luciani fica fascinado ao saber desse gesto e pouco tempo depois cria uma amizade com o Monsenhor Bortignon, que será indispensável para sua carreira eclesiástica. Finalmente, os violentos confrontos entre partisãos e fascistas na Itália chegam ao fim, quando, em 28 de abril de 1945, Mussolini é brutalmente assassinado na cidade de Giulino, no norte da Itália. Em 30 de abril, 2 dias depois, relata-se o suicídio de Hitler. E meses depois, em 15 de agosto, o Japão se rende oficialmente às potências aliadas, encerrando oficialmente os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, a Itália fica ocupada e controlada de fato pelas potências aliadas, lideradas pelos Estados Unidos. E ocorre nesse país um complexo período de transição que culmina em 2 de junho de 1946 com um referendo naquele país controlado por potências estrangeiras, no qual a maioria dos italianos vota pela abolição da monarquia liderada pelo rei Humberto II e assim se estabelece o sistema republicano que perdura até hoje. O fim da Guerra Mundial inicia um novo mundo em todos os aspectos, trazendo mudanças substanciais nos governos. Instituições como a Igreja Católica, que mais cedo ou mais tarde também será testemunha dessas mudanças vertiginosas. Este é o tempo difícil em que Luciani, embora na época dos fatos ainda fosse um simples sacerdote, começará a abrir caminho nas hierarquias da Igreja e da história. O primeiro passo transcendental na vida do padre Luciani acontece quando seu amigo Monsenhor Girolamo Bortignon, sendo bispo de Pádua, nomeia Albino como pró-vigário-geral da diocese em 2 de fevereiro de 1948, cargo no qual logo se dedica a auxiliar o vigário da diocese. Propriamente dito, em questões de administração e de governo pastoral, Monsenhor Girolamo escreve por essa época. Então o Papa Pio XII pede-lhe que também conceda ao vinho o título de capelão de sua santidade, um título que era dado a sacerdotes em reconhecimento ao seu extraordinário serviço à Igreja. Pois, segundo suas palavras, Luciani era, abre aspas, um sacerdote de muito talento, com um julgamento fora do comum, uma vida imaculada, muito apegado à Santa Sé e um trabalhador exemplar. Essas eram as impressões da Santa Sé sobre Albino, que algum tempo depois, em 6 de fevereiro de 1954, ele é escolhido como vigário-geral da Diocese de Belluno. E apenas 4 anos depois de um trabalho destacado, em 11 de dezembro de 1958, o então Papa João XXIII o consagra como bispo de Vittorio, Veneto, região no extremo nordeste da Itália. Esse fato marca uma mudança transcendental. Luciani passa do simples trabalho diocesano à plena liderança episcopal. Não passa muito tempo desde a nomeação de Al como bispo, quando ocorre um dos acontecimentos mais importantes e controversos na longa história da Igreja Católica. O polêmico Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXII em 25 de janeiro de 1959. Todos os bispos da Igreja se reunirão na Basílica de São Pedro para discutir as grandes questões da fé.
a Igreja e sua relação com o mundo. O Concílio Vaticano II e seus objetivos encontram-se em um delicado momento de transição histórica dentro da longa caminhada da Igreja Católica. O mundo e a Igreja já não estavam mais nos dias da Idade Média, quando esta era a instituição que regia a vida moral e social, da qual emanavam o conhecimento, o humanismo, a ética e a doutrina que guiavam o desenvolvimento humano naquela época. Com a chegada do Renascimento no século XVI e do modernismo nos séculos XVI, II e XIX, Deus deixa de ser o centro do mundo, passando agora o ser humano a ser o eixo central. Ao mesmo tempo, a fé e a moral católica são deslocadas pelo racionalismo. Gera-se, em definitivo, um choque entre a influência da fé católica e da Igreja na vida das pessoas. E as novas correntes de pensamento e de crenças, o liberalismo, o pensamento democrático, as ideias iluministas, as sociedades secretas como a maçonaria, as ciências experimentais, os grandes capitais industriais, os movimentos operários e a maior parte de todos os movimentos dos séculos XIX e XX vêm disputar com a Igreja sua autoridade na vida humana. Consequentemente, dentro do seio da Igreja vai surgindo uma forte intenção de reformá-la, mas não como fez Martinho Lutero no século XVI, e sim dentro de suas próprias fileiras e hierarquia eclesiástica. Assim, inicia-se o Concílio Vaticano II com sua primeira sessão em 11 de outubro de 1962. Após intensos debates, a Assembleia Conciliar vai publicando documentos oficiais que anunciam as novas reformas dentro da Igreja, entre as quais se destaca o abandono do latim e o uso das línguas locais para a celebração da missa. Também a participação ativa dos leigos na liturgia, a revisão de vários ritos como o Sinal da Paz e a oração dos fiéis, para dar um sentido mais comunitário e acessível, assim como o diálogo com outras religiões como princípio e uma nova visão sobre o ramo protestante do cristianismo. Ao mesmo tempo, o concílio enfatiza o papel da Igreja como um corpo comunitário e colegiado, afastando-se da visão mais hierarquizada da Igreja. Doutrinariamente, o Concílio Vaticano II ressalta o papel central das Escrituras e da Sagrada Tradição, e a Igreja levanta a voz com sua famosa doutrina social, apresentando uma visão de governo e de sociedade diante do movimento mundo moderno em que se vivia. No entanto, o Concílio Vaticano II não estará isento de críticas dentro e fora da Igreja. Para alguns, o concílio traiu a tradição eclesiástica, abandonou as formas milenares e tirou a sacralidade da liturgia, além de permitir um relativismo teológico com outras religiões. Para alguns, o concílio e suas mudanças foram essenciais e benéficos, para outros ainda insuficientes. Em outros aspectos, como o celibato, a ordenação sacerdotal de mulheres, a participação leiga nas altas hierarquias da Igreja e outros aspectos. Assim como na época distante do fascismo, o bispo Albino Luciani manteve durante o Concílio Vaticano II um perfil discreto e moderado, distanciando-se tanto dos reformistas quanto dos tradicionalistas. Nesse sentido, Luciani não se opõe a nenhum documento do concílio e, de fato, vê com bons olhos a mudança pastoral e a abertura ao mundo moderno, já que considerava isso um retorno a uma igreja mais popular, mais simples e mais próxima do povo, representando, segundo ele, em última instância, uma renovação dentro da continuidade da tradição. Assim, uma vez concluído o concílio, em 8 de dezembro de 1965, Albino pode retornar com mais dedicação ao trabalho da Diocese de Vitório. Luciani se destaca por sua íntima proximidade com os fiéis, dando prioridade às visitas pastorais e ao contato direto. Ele é bastante sensível aos problemas sociais e incentiva a participação ativa dos leigos na vida da Igreja. Ao mesmo tempo, ele presta atenção especial à vida do clero, promovendo a colaboração entre os sacerdotes, o cuidado das vocações e a formação de jovens presbíteros. Sendo conhecido por seu talento na pregação e sua habilidade de comunicar o Evangelho de maneira clara e próxima, Luciani costumava visitar hospitais, comunidades rurais e frequentemente percorria sua diocese de bicicleta. Seu trabalho em Vitório Beneto foi caracterizado pela humildade no diálogo e por ter conquistado o carinho e o respeito tanto do seu clero quanto dos fiéis. No entanto, logo ele teve que enfrentar novos desafios.
Em dezembro de 1966, faleceu Giuseppe Fai, um sacerdote que era muito querido pelos habitantes do vilarejo italiano de Montaner, que pertencia à diocese da qual Luciani era bispo. Após sua morte, os moradores estavam convencidos de que o sucessor deveria ser o padre Antonio Botteon, recomendado pelo próprio Giuseppe Fai em seu leito de morte. Assim, os fiéis organizaram uma comissão para pedir ao responsável pela diocese, o bispo Albino Luciani, que nomeasse Botteon. No entanto, Luciani respondeu que já havia escolhido um sacerdote para esse cargo, o experiente Giovanni Gava, para suceder Giuseppe Fai. No entanto, os fiéis daquela paróquia tinham uma péssima opinião do padre Giovanni Gava como forma de protesto pela sua nomeação. Em dezembro de 1966, moradores de Montaner muraram a igreja e a casa paroquial e colam na porta da igreja uma faixa assinada por vários fiéis declarando que o novo pároco era de fato Antonio Botteon. Ao longo de 1967, Luciani oferece outros padres para ocupar esse cargo, mas os moradores se recusam. Uma vez após a outra, e a tensão aumenta com piquetes, manifestações e confrontos com a polícia local. O povo de Montaner lutou por 12 meses até que em 1969 consumaram um cisma inusitado. Ou seja, rompe de vez com a autoridade da Igreja Católica, e assim o povo de Montaner decide se converter à Igreja Ortodoxa Oriental, ficando sob a autoridade eclesiástica desta. E aceitando como novo sacerdote Cláudio Bettorasso, que décadas depois acabaria sendo preso por problemas financeiros. Apesar dessa situação, as autoridades do Vaticano continuam valorizando a demonstração de autoridade de Luciani e sua fidelidade à hierarquia da Igreja. Sendo nomeado agora como Patriarca de Veneza em 15 de dezembro de 1969 pelo então Papa Paulo VI. O Patriarcado de Veneza, com sua sede principal nessa cidade, é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica, com status especial. Por várias razões históricas, o Patriarca de Veneza seria algo como o arcebispo metropolitano. Essa nova nomeação reflete o prestígio que Luciani havia conquistado dentro da Igreja naquele momento, e a proximidade amigável com o Papa Paulo VI. Havia algo no Patriarca Luciani que chamava a atenção do Papa Paulo VI. Os estudiosos dizem que talvez fosse pela boa proximidade que ele conseguia ter com as pessoas, combinada com a fidelidade à autoridade da Igreja. Tanto era assim, essa estima era tanta que, em 16 de setembro de 1972, indo a um congresso eucarístico, o Papa Paulo VI fez uma parada na cidade de Veneza. Ele caminha sobre uma passarela na Praça de São Marcos, diante do olhar de 20.000 pessoas. Ele tira a estola pontifícia e, para surpresa de todos os presentes, coloca por um instante essa estola sobre os ombros de Luciani. Isso é interpretado como uma designação implícita do sucessor do Papa Paulo VI. Logo depois, em 5 de março de 1973, aos 61 anos, o Patriarca Luciani é promovido a cardeal pelo próprio Paulo VI e começa a enfatizar com firmeza suas convicções doutrinárias e as ideias de justiça social que seu pai lhe inculcou na juventude. Por exemplo, em um sínodo, o agora cardeal Luciani sugere que as dioceses dos países ricos deveriam ceder 1% de toda a sua renda para as nações do terceiro mundo, como uma forma de ajudar com seus problemas econômicos e fomentar nesses lugares o crescimento da fé católica. Por outro lado, em seu livro Catequese em Migalhas, explica metaforicamente que até mesmo uma migalha de ensinamento pode alimentar a alma, e que essas verdades da fé devem ser pregadas de uma maneira simples, direta e compreensível para o mundo inteiro. Assim, impulsionado por essas ideias, em 6 de novembro de 1975 ele sai da Europa pela única vez em sua vida para viver uma experiência marcante no Brasil, onde vê com seus próprios olhos os enormes problemas sociais de um país enorme, tanto geográfica quanto demograficamente, mas com carências econômicas muito evidentes. Tão grande foi o impacto de sua viagem ao Brasil que ele chegou a afirmar certa vez: "Voltei mais pobre do que fui ao retornar à Europa em 21 de novembro daquele mesmo ano."
Ele quer dar um exemplo de desapego das riquezas mundanas nesse sentido. Ele vende uma cruz e uma corrente de ouro que o Papa João XXIII havia lhe dado de presente e doa o dinheiro arrecadado para ajudar crianças com deficiência. Ao mesmo tempo, ele administra com austeridade as finanças do Patriarcado de Veneza e incentiva seus irmãos do clero veneziano a venderem seus objetos de valor para viver. De maneira simples e humilde, esses atos vão aumentando seu poderoso prestígio entre os fiéis do mundo. Por volta de meados de 1977, a venerada irmã Lúcia dos Santos, uma freira carmelita portuguesa, solicita um encontro com Luciani. E eles acabam se conhecendo em 11 de julho daquele ano no convento das Carmelitas Descalças de Coimbra, em Portugal. Irmã Lúcia não era como qualquer outra freira, era nada mais nada menos do que a última vidente de Fátima. Uma das 3 crianças pastoras que 60 anos antes foram testemunhas, segundo a tradição, de uma visita da Santíssima Virgem Maria, um evento cheio de mistérios. E durante décadas, Lúcia disse ter guardado 3 segredos que a Mãe de Deus lhe havia confiado. Naquele 13 de julho de 1967, no primeiro segredo, a Virgem teria mostrado às 3 crianças pastoras uma visão aterrorizante do inferno. Abro aspas. Vimos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas humanas gritavam de dor e desespero. Foi assim que a freira de Fátima se expressou no segundo segredo. A Santíssima Virgem previa o fim da Primeira Guerra Mundial, mas anunciava que se o mundo não se convertesse, segundo suas palavras, acabaria acontecendo uma guerra ainda pior. E que a Rússia da Revolução Bolchevique espalharia seus problemas pelo resto do mundo. O terceiro segredo, revelado no ano 2000 pela irmã Lúcia, detalhava uma visão simbólica que ela evocava desta forma. Abro aspas. Um bispo vestido de branco com aparência de pontífice, que subia uma montanha caminhando com dificuldade entre os cadáveres de bispos, padres e fiéis. E ao chegar ao topo, era assassinado por um grupo de soldados. Fecho aspas. O cardeal Joseph Ratzinger, futuro Bento XVI e de quem temos uma biografia muito completa em nosso canal. Interpreta em seu momento que a Virgem havia anunciado com aquela visão o que, de acordo com ele, seria o disparo que em 1981 recebeu o futuro Papa, João Paulo II. Para o patriarca Luciani, irmã Lúcia dos Santos era uma esplêndida figura mística. Biógrafos dizem que Luciani ficou comovido quando, naquele encontro de 1977, irmã Lúcia o chamou de Santo Padre, quase como se antecipasse algo superior na vida daquele cardeal. Nesse sentido, pouco mais de um ano depois e após 15 anos de papado, em 6 de agosto de 1978, o Papa Paulo VI falece de um infarto cardíaco. Durante a festa da Transfiguração e a seu pedido, ele é enterrado depois sob o chão da Basílica de São Pedro. A morte de Paulo VI só poderia significar uma coisa. Muito em breve, todos os cardeais com menos de 80 anos, incluindo Luciani, se reunirão na Capela Sistina para escolher o novo Papa e Vigário de Cristo. 2 semanas depois, os cardeais são convocados ao Vaticano para celebrar o novo conclave. No caminho, Luciani diz assustado ao seu secretário pessoal, Diego Lorenzi, e diante das opiniões que circulavam, abro aspas. Não quero ser Papa, não tenho força nem preparo. Assim, com grande expectativa, o conclave começa em 25 de agosto, fechando-se as portas da Capela Sistina para a eleição papal. Em suas cartas durante o conclave, Albino expressa um grande temor, suspeitando que muitos cardeais o viam como o candidato preferido, o cardeal húngaro László Lekai. Contou certa vez que no sábado, 26 de agosto pela manhã, encontrou Albino no elevador. Após as primeiras votações, comentou com ele que os votos a seu favor estavam aumentando. Luciani mal conseguiu responder e disse: "Não se preocupe, é só uma tempestade de verão." Detalhes daquele conclave permaneceram misteriosos. Por exemplo, em 26 de agosto, por volta das 4:30 da tarde, da chaminé da Capela Sistina surgem os primeiros sinais de fumaça. Mas por mais de 1 hora, a confusão dominou entre os milhares de observadores.
Eles não conseguiam determinar se a fumaça era preta ou branca, pois a fumaça tinha uma cor preta pálida, um tanto confusa. Acredita-se que, além de queimar seus votos, alguns cardeais, estranhamente, teriam jogado suas anotações no fogo, escurecendo a verdadeira cor da fumaça. Mas então, nesse momento, os sinos da Basílica de São Pedro começam a tocar e todos souberam que um novo bispo de Roma havia sido escolhido. Comenta-se que, quando o cardeal camerlengo Jean-Marie Villot perguntou a Luciani se ele aceitava sua eleição ao papado, ele respondeu que Deus os perdoe pelo que fizeram. Naquela noite, o cardeal diácono Pericle Felice anuncia o Papa, apresentando ao mundo e a toda a Igreja o cardeal. Luciani, ele responde, primeiro da França. Ele segue o exemplo de seus dois predecessores imediatos, João XXIII e Paulo VI. Por volta das 7h30 da noite, Albino Luciani, agora João Paulo I, aparece na varanda da Loja das Bênçãos. Desde o início, o novo Papa parece um pouco desconfortável com sua nomeação e tenta priorizar a humildade em vez do fausto de seu novo cargo. Os outros cardeais tiveram que convencê-lo com insistência para que usasse a sédia gestatória, uma cadeira suntuosa utilizada para levar o Papa em cerimônias solenes. Embora ele rejeite abertamente ser coroado com a famosa tiara papal. Naquela mesma noite, em 26 de agosto, ele convida os cardeais eleitores a permanecerem na Capela Sistina e janta com eles. Sentado na mesma cadeira que havia ocupado durante os dias anteriores no conclave, dessa forma, sem qualquer sinal de irregularidades. Albino Luciani começava seu papado como o 263º pontífice da Igreja Católica, um papado que, no entanto, vai terminar de forma abrupta e misteriosa mais cedo do que tarde. Desde o início de seu papado, João Paulo I propõe um projeto de 6 pontos fundamentais para a implementação das medidas do Concílio Vaticano I, assim como outros aspectos fundamentais da Primeira Igreja. Mas, principalmente, João Paulo I estava decidido a introduzir um novo modelo de austeridade e transparência financeira no Vaticano. Motivado, entre outras razões, pelas denúncias que existiam sobre as operações financeiras realizadas pelo chamado Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como o Banco do Vaticano. Segundo testemunhas próximas, João Paulo I havia elaborado uma lista com nomes de pessoas que seriam transferidas, investigadas ou removidas de seus cargos, por múltiplas razões que iam desde o mau uso de fundos até a apropriação indevida dos mesmos. No entanto, João Paulo I pôde fazer pouco, pois, após um dia normal de missa matinal e audiências rotineiras, na noite de 28 de setembro de 1978, o Papa faz um jantar leve com seu secretário particular, Diego Lorenzi, e 2 freiras que o assistiam. João Paulo toma uma xícara de chá e se retira para seu quarto, anunciando que amanhã deveriam começar cedo com o trabalho. No dia seguinte, 29 de novembro, quando foram acordá-lo com uma xícara de café. Como era de costume, por volta das 5h30 da manhã, João Paulo I é encontrado sem vida. Sobre sua cama, sua luminária ainda estava acesa, e ao seu lado repousava aberto o famoso livro intitulado Imitação de Cristo. João Paulo I havia morrido no 33º dia de seu papado, em uma hora indeterminada, no dia 29 de setembro de 1978. A polêmica percorre todo o mundo. Em questão de minutos e poucas horas depois, Jean-Marie Villot, como porta-voz do Vaticano, oferece a versão oficial. Seu secretário, Diego Lorenzi, foi quem encontrou o corpo e o médico Renato Busonetti certificou que seu falecimento teria ocorrido enquanto dormia, por causas naturais provocadas por... Ainda assim, desde o início, muitas incertezas e fatos ao redor de sua morte despertaram e continuam despertando suspeitas. Para começar, João Paulo I era um homem de 65 anos, sem graves antecedentes médicos conhecidos, não sofria de diabetes nem de câncer, nem havia registro de infartos ou arritmias.
Seus colaboradores mais próximos o haviam visto bastante saudável naqueles dias, apenas com um pouco de cansaço, atribuído à sua idade e ao seu trabalho, mas sempre sorridente, entusiasmado e comprometido com sua função. Como não era comum que a Igreja permitisse autópsia em pontífices, nunca foi possível realizar um exame médico detalhado sobre o seu falecimento. No entanto, ao contrário de seus antecessores, seu corpo foi embalsamado quase imediatamente, sem esperas. E para aumentar ainda mais a desconfiança, muitos anos depois, seu secretário Lorenzi admitiu que o relatório do Vaticano teria mentido. Quem realmente teria encontrado o corpo, segundo sua versão, não foi ele, mas sim a freira Vincenza Taffarel. Ela contou que, ao ver que naquela manhã o Papa não havia tocado o café que ela havia deixado na sacristia, ela teria entrado no quarto e o encontrado sem vida. Toda essa série de relatos e contradições, decisões estranhas, dados ausentes e acontecimentos inesperados geraram suspeitas ao longo de décadas e provocaram uma série de hipóteses. Alternativas que colocaram em dúvida a versão oficial e, por meio de diferentes especulações, chegaram à mesma conclusão que Sua Santidade. João Paulo I não teria morrido de forma natural, mas sim sido vítima de um homicídio. Algumas teorias tiveram muito pouco fundamento e afirmaram questões como ter sido obra da CIA ou de espiões da KGB. Uma das teorias mais plausíveis e documentadas foi divulgada pelo jornalista britânico David Yallop, que em 1984 publicou uma obra intitulada Em Nome de Deus, na qual analisa profundamente os inimigos internos. Que João Paulo I pode ter conquistado com suas decisões desafiadoras na área financeira, segundo o pesquisador David Yallop, o pontífice planejava em seu grande projeto de renovação remover o presidente do Banco do Vaticano, o arcebispo norte-americano Paul Marcinkus, assim como outras figuras-chave dessa instituição. Ao ter descoberto graves irregularidades que ligavam esse arcebispo ao Banco Ambrosiano, uma das instituições italianas mais importantes e controversas da época. Desde 1975, o Banco Ambrosiano era dirigido por Roberto Calvi, um poderoso economista que estava sendo investigado pela polícia financeira sob suspeita de ter aproveitado seu cargo para lavar dinheiro no exterior. Na verdade, Yallop aponta que o próprio arcebispo Marcinkus teria sido o diretor da filial do Banco Ambrosiano nas Bahamas. E quando assumiu o Banco do Vaticano, teria começado a administrar esse instituto. Essa rede clandestina seria ainda mais ampla, pois a inteligência italiana descobriu que Roberto Calvi também era, na verdade, membro da loja maçônica. Propaganda DUI, Propaganda 2 em espanhol, e P2 por suas iniciais, uma famosa organização formada por ministros, juízes, chefe da loja, chamado Venerável Mestre. Era Lício Gelli, um veterano fascista que havia apoiado o general Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola e que era considerado um homem perigoso com influências poderosas. Gelli foi recrutado pela CIA no pós-guerra e tinha uma estreita amizade com o ex-presidente Juan Domingo Perón. Na verdade, Gelli declarou com orgulho que teria sido ele quem introduziu Perón na maçonaria. Apesar de que vários membros da loja Propaganda DU faziam parte da junta militar que, em 1976, derrubou o governo da viúva Isabel Perón. Alguns pesquisadores chegam a ligar Gelli às Brigadas Vermelhas, grupo terrorista de extrema-esquerda responsável pelo sequestro e assassinato do primeiro-ministro italiano Aldo Moro em maio de 1978, um magnicídio que reflete a violência e a instabilidade política de uma primeira Itália convulsionada que também envolvia o Vaticano, voltando ao Papa João Paulo I por meio de múltiplos testemunhos. David Yallop indicou em seu livro que Lício Gelli, sendo chefe da loja Propaganda DUE, também atuou como mediador do sistema financeiro entre o Banco Ambrosiano e o Banco do Vaticano.
e que parte desse dinheiro teria vindo de diversas fontes, como a Cosa Nostra da Sicília e a Camorra Napolitana, diante da ameaça de que o Papa João Paulo I acabasse com essa rede criminosa. Segundo David Yallop, eles poderiam ter acabado com sua vida dissolvendo algo em sua xícara de chá. Um veneno derivado da planta de dedaleira, conhecido como digoxina, um veneno que em doses elevadas pode causar infartos cardíacos. Ao mesmo tempo, David Yallop sugere que Paulo I, segundo ele, poderia ter sido executado com a possível cumplicidade do secretário de Estado do Vaticano, chamado na época Jean-Marie Villot, assim como com a cumplicidade do prelado Pascoal Emachi e do prefeito da Congregação dos Bispos, Sebastiano Baggio. Ao que parece, o Santo Padre estava prestes a remover os 3 de seus cargos. Jean-Marie Villot teria supostamente supervisionado algumas das operações financeiras polêmicas do Banco do Vaticano. E, de fato, foi um dos primeiros a chegar ao quarto do falecido Papa João Paulo, na manhã de 29 de setembro de 1978, ordenando que todos os documentos pessoais do pontífice fossem retirados. Por sua vez, Pascoal Emachi havia sido o ex-secretário de Paulo VI e estava estreitamente ligado a Jean-Marie Villot. Finalmente, havia fortes indícios de que Sebastiano Baggio teria promovido nomeações episcopais amparadas por essa rede financeira do Banco do Vaticano. No entanto, toda essa trama complicada não termina aqui, porque em 1981 uma batida policial invade a casa de Lício Gelli, o chefe da loja Propaganda Dui, e lá foi descoberta uma lista com os nomes de quase 1000 membros daquela loja. Menos de um ano depois, Roberto Calvi, que havia sido o diretor do banco, ex-secretário ambrosiano, foi encontrado em Londres, pendurado sem vida sob a ponte de Blackfriars, com os bolsos cheios de tijolos, documentos falsos e alguns maços de dinheiro. Atraídos pela atrocidade desse acontecimento, a mídia começou a investigar seus laços com a Igreja e passou a chamar o falecido de o Banqueiro de Deus. Mas só em 2003, 5 pessoas foram acusadas pela morte dele, uma delas era da loja Propaganda Dui, mas nenhuma foi capturada. Ah não, até hoje não foi aberta uma investigação oficial sobre a morte do Papa João Paulo I. Parece que o mistério por trás de sua morte ficou enterrado junto com ele nas grutas vaticanas no dia 4 de outubro de 1978, quando seu corpo foi transferido para repousar eternamente naquele recinto. O Vaticano o beatificou no ano de 2022 sob o pontificado do Papa Francisco. Revendo a vida desse homem, que para muitos foi um exemplo de humildade eclesiástica, de valores sociais e de firmeza moral. Assim como reacendendo o enigma por trás de sua morte ou magnicídio, segundo alguns, desse homem, que para vários estudiosos pode ter sido um divisor de águas na história recente da Igreja Católica. Assim, Albino Luciani, João Paulo I ou o Papa Sorridente deixa o mundo após 33 dias de ter ocupado a mais alta hierarquia da Igreja Católica. Sua figura ficou um tanto ofuscada, mas continua recebendo o carinho quase unânime dos fiéis. Ao mesmo tempo, para alguns, ele é considerado a vítima emblemática de perigosos poderes subreptícios que se entrelaçam entre a religião e a política. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado. E lembro que abaixo vocês podem encontrar a nova enciclopédia em inglês e a nova enciclopédia em português. Curtam os vídeos desses canais, compartilhem, assistam ao material de qualidade e inscrevam-se nas duas plataformas. Obrigado a todos, que Deus os abençoe.